Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa nossa análise. Hoje a gente vai conversar sobre um peso enorme que, sejamos honestos, quase todo mundo carrega todos os dias. É aquela batalha silenciosa, super exaustiva, que vai direto no coração da gente. A sensação de que precisamos dar conta dos fardos da vida inteiramente sozinhos. É um sentimento tão universal e, puxa, tão pesado, né? Mas olha só, o nosso estudo de hoje, baseado lá no devocional número 35, traz uma perspectiva muito estruturada e, acima de tudo, profundamente reconfortante sobre como a gente pode lidar com tudo isso. E a gente já começa com uma pergunta que vai direto na ferida. O que acontece quando o nosso instinto de proteção acaba, na verdade, nos paralisando? A ansiedade, gente, não surge do nada. Muitas vezes ela nasce justamente daquele instinto natural de autopreservação, de querer se proteger. Mas aí a gente se pergunta, em que momento exato essa tentativa de antecipar problemas vira uma força que simplesmente nos imobiliza? Vamos entender direitinho como o nosso material de origem ilustra essa dinâmica de um jeito incrivelmente atual. E, para explicar isso, o texto faz uma analogia com a cultura pop que é simplesmente fantástica. Pensem no filme Divertidamente 2. Lá, a gente vê a personificação exata desse sentimento. A personagem da ansiedade ficou absurdamente famosa e reconhecível para qualquer pessoa que vive no mundo moderno, porque ela mostra perfeitamente como essa emoção tenta a todo custo tomar as rédeas de qualquer situação. Beleza, vamos mergulhar nisso. Existe um paradoxo fascinante aqui. De um lado, temos a intenção. A personagem está sempre agindo com um desejo genuíno de proteger a protagonista, a Riley. Mas do outro lado, a gente vê o resultado real na prática. O texto destaca muito bem que esse comportamento, no fundo, acaba limitando a vida dela. A ansiedade até tenta manter a gente em segurança, criando aqueles cenários de crise na nossa cabeça. Mas o que ela faz de verdade é nos paralisar e roubar completamente a nossa paz. Bom, seção 1. O fardo da ansiedade. A ilusão do controle. Vamos agora examinar a verdadeira raiz desse peso emocional tão profundo que o nosso texto base detalha. E a precisão dessa definição é simplesmente fascinante. O devocional aponta, sem meias palavras, que a ansiedade se alimenta de uma coisa: do nosso desejo de controlar aquilo que, basicamente, está fora do nosso alcance. É exatamente essa necessidade exaustiva, tão humana, de querer ter absolutamente tudo sob controle, que funciona como combustível para a ansiedade crescer e tomar conta de tudo. Sabe aqueles pensamentos que não deixam a gente dormir? Mas e se isso acontecer? Meu Deus, como é que vamos resolver isso? O texto lembra muito bem como a gente fica sobrecarregado quando foca justamente nesses problemas que não podemos controlar. É uma espiral diária que, sem percebermos, faz com que a gente esqueça de um detalhe fundamental: o de que não estamos sozinhos no meio da imprevisibilidade da vida. Então, seção 2, o convite divino, o chamado à oração. Diante dessa exaustão enorme por causa do controle, a nossa análise muda um pouco de tom aqui e apresenta uma solução espiritual incrível que vem direto da fonte bíblica. E o convite é este aqui, lá de Filipenses capítulo 4, versículo 6. O devocional destaca essa passagem para nos lembrar de uma verdade que é libertadora. A gente não precisa viver sendo dominado pelo medo ou pela dúvida. E detalhe, a proposta do texto não é só um pensamento positivo, sabe? É uma troca ativa mesmo. É um chamado para transferir todo esse peso da ansiedade para uma confiança muito sólida, baseada no cuidado divino. E isso ilustra de um jeito brilhante o contraste entre essas duas abordagens. De um lado, a abordagem humana, que é tentar carregar os fardos sem ajuda nenhuma, buscando aquele controle inatingível, o que cansa demais. Do outro, o convite de Deus, apresentar os pedidos e finalmente descansar. Quando a gente leva essas preocupações através da oração, estamos reconhecendo que o controle, na verdade, não está nas nossas mãos. E por incrível que pareça, é bem aí que a gente encontra a verdadeira paz. Uma paz que, como o próprio texto diz, vai muito além do que a gente consegue entender. O que nos leva à seção 3, cuidado nos detalhes, a provisão de um pai. Afinal, o que significa essa oração na prática, né? Não estamos falando de um ritual frio ou distante, mas de uma relação de profundo cuidado com cada detalhe da nossa vida. O texto resgata o ensinamento super clássico de Jesus lá no livro de Mateus, onde ele aponta para a natureza, os pássaros, os lírios do campo. A lógica é simples e linda. Se a própria criação recebe esse nível absurdo de atenção e provisão contínua, imagina só o cuidado que será dedicado àqueles que são vistos como filhos amados. É uma prova visual que a gente vê todo dia de que existe uma atenção profunda às nossas necessidades diárias. Orar, então, não é fazer uma listinha de problemas, mas sim conversar com o Pai amoroso.
E prestem atenção nisso, porque essa é, sem sombra de dúvida, a grande âncora lógica e teológica de toda a nossa análise de hoje. É um argumento super inteligente, do maior para o menor. Pensem comigo. Se o problema mais monumental de todos já foi resolvido lá na cruz, é totalmente seguro e lógico confiar que as minúcias, aqueles desafios menores do dia a dia, também estão sobre o mesmo nível de cuidado. Entender isso é o que realmente permite que a gente solte a respiração e libere aquela tensão acumulada. Seção 4. Paz em meio às tempestades. Mas olha só, a gente precisa ter muita clareza sobre o que essa entrega realmente significa para aquelas nossas lutas diárias, tá? Afinal, a fé não é uma fórmula mágica que isenta a gente de ter problemas. Então, o ponto crucial aqui é exatamente o choque entre expectativa e realidade. A nossa expectativa quase sempre é de que, a partir do momento em que oramos, os problemas vão desaparecer num estalar de dedos, não é? Mas o devocional nos puxa de volta para a realidade. Entregar a ansiedade não faz com que o desafio evapore imediatamente. A promessa real, de fato, é a certeza de uma presença contínua. É a capacidade de encarar os obstáculos com o coração bem mais tranquilo, porque a gente tem a garantia de que a paz estará ali, firme e forte, mesmo no meio da pior tempestade. E chegamos à seção 5, o desafio da gratidão. Com toda essa base teológica em mente, como é que a gente traz tudo isso para a vida prática? O bacana é que devocional não nos deixa só na teoria, ele convoca a gente para uma ação diária. E aqui a gente tem um passo a passo super prático, desenhado mesmo para transformar o jeito que lidamos com a nossa mente hoje mesmo. Passo 1. Identificar de forma bem clara qual é aquela preocupação específica que está dando gatilho para a ansiedade. Passo 2. Levar isso ativamente em oração. Passo 3. O ato intencional de abrir mão, de entregar o controle. E o passo 4 é sensacional, a substituição. É literalmente trocar os pensamentos ansiosos por um espírito de gratidão, lembrando das vezes em que esse cuidado já esteve com a gente no passado. É impressionante como o medo simplesmente perde a força quando a gratidão entra em cena. E para fechar nossa análise, a fonte deixa uma reflexão muito profunda no ar. É uma escolha que fazemos todos os dias. A ansiedade até pode servir ali como um alerta sobre os desafios que nos cercam, mas se a gente deixá-la tomar o volante, a paz vai embora rapidinho. Olhando para os fardos de hoje, a grande pergunta que deve guiar os nossos pensamentos é: a gente está entregando as nossas preocupações a Deus ou estamos teimando em tentar lidar com tudo sozinhos? Responder a isso com confiança é o que pode mudar o jogo de verdade. Fica aí o nosso convite para aplicar essa troca poderosa. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.